Olá, amigos. Mais uma vez está no ar o programa Descomplicando a Lição. É sempre um privilégio poder estar aqui diante dos professores e diante dos alunos da Escola Sabatina, membros da Igreja Adventista que assistem e nos mandam informações que são sempre bem-vindas. Nesse início de apresentação, na lição dessa semana, eu queria saudar os irmãos nordestinos, de um modo geral, que se comunicam com a gente. Sergipe, especialmente, tem sempre uma boa representação de pessoas se manifestando a partir do estado de Sergipe, e nós queremos mandar uma saudação para a Igreja Adventista em Aracaju, que sempre está nos mandando mensagens, nos estimulando. Então, mando um abraço para a nossa comunidade ali naquela parte do maravilhoso Brasil. Em particular, quero agradecer também aos membros da Igreja Adventista em Santa Catarina, que estão sempre mandando mensagens, mas também aqui do Amazonas. Muitas pessoas aqui do Amazonas têm se manifestado, apreciando o programa. Então queremos enviar nossas saudações a esses irmãos em particular. Mas, ao mesmo tempo, saudamos todos os nossos ouvintes no Brasil inteiro e em algumas partes do mundo onde esse programa chega. Então, nós estamos na 10ª lição, caminhando quase para o final do trimestre. Nós temos agora umas 3 lições para terminar. Estamos avançando, não é, no conhecimento nesse livro importante que é o livro de Josué. Lembrem que toda a iniciação bíblica é no sentido de ver como Deus nos criou, ao mesmo tempo como é que nós descemos da condição em que nós estávamos e, em seguida, como é que Deus trabalha, né, para recuperar aquilo que se perdeu. Então, nesse início da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia vão mostrando como a degradação foi ocorrendo, como Deus foi agindo para que as coisas pudessem ser consertadas. E no livro de Josué, o que é que nós vemos? A experiência do povo de Deus. Deus suscita um povo que deveria ser farol para o resto do mundo. E nós estamos vendo a experiência desse povo tomando a terra prometida, crendo nas promessas de Deus e avançando. Esse é o assunto que nós estamos vendo. E isso é uma correspondência direta com a igreja que está atualmente no mundo. Também nós estamos caminhando, estamos indo em direção à terra prometida. E a experiência do passado nos ensina como aproveitar tudo que está disponível para a gente no presente. Nesse trimestre, são lições de fé. Nós estamos já na 10ª lição e vamos ver nesta lição o autor discutindo uma teologia importante na Bíblia, que é a teologia dos tipos, a tipologia bíblica. O título é O Verdadeiro Josué, porque o Josué que está fisicamente descrito no livro de Josué era um tipo de Jesus. E nós vamos ver isso na explicação da lição dessa semana, como funciona isso. E vamos ver como a igreja hoje também é um tipo que está esperando encontrar a realidade que é o antítipo no final. Nós todos vamos entrar na terra prometida, porque nós estamos caminhando para lá. A igreja é como um tipo do povo que vai herdar a terra que está sendo prometida, aonde nunca mais teremos qualquer problema, porque será a terra, segundo Pedro falou,
aonde reina a justiça. Então, nessa semana, o que nós temos aqui, olhando aqui a partir do título da lição, o verdadeiro Josué, a figura. Nós vemos o Josué, do livro de Josué, que está aqui com a espada na mão, lutando para que houvesse a conquista da terra que era Canaã, que por sua vez é um tipo, não é? Também da Canaã, que é a Canaã celestial, mas Josué representa Jesus, que é o que luta com o seu povo para que eles possam conquistar a verdadeira Canaã, que é a Canaã celestial. Essa figura aqui, então, já nos diz quem é o verdadeiro Josué. Josué representa Jesus Cristo, que é o comandante que vai levar a sua igreja, igreja militante, a igreja vencedora, para a vitória final. E o verso para memorizar, que está em 1 Coríntios 10, verso 11, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Ou seja, esse verso está dizendo, olha, nós somos apenas símbolos de uma realidade que ainda vai ser concreta mais para frente. Então, o mundo precisa ver em nós esse símbolo dessa realidade que é a nossa grande esperança. Ao tentar entender essa teologia dos tipos, nós vamos ver a premissa dessa semana. Tipologia é uma forma específica de interpretação bíblica em que pessoas, eventos ou instituições prefiguram Jesus Cristo ou outras realidades contidas no Evangelho. O tipo corresponde ao antítipo, como um molde ou uma forma oca que reflete o formato original, mesmo que o antítipo cumpra mais plenamente o propósito do tipo. Assim, o tipo bíblico foi moldado de acordo com um propósito divino que tinha existido concretamente ou conceitualmente na mente de Deus e serve para moldar cópias futuras que são os antítipos. Esta é uma citação extraída do início da lição, daquela parte do estudo de sábado à tarde, que é escrita pelo autor da lição, o pastor Barna Maggiarosi. E ele explicando o que vai ser o estudo dessa semana. Vamos entender a teologia dos tipos. E a lógica do estudo, conforme nós já explicamos na lição passada, né? Uma ideia que permite uma conclusão. Então, a tipologia que está na Bíblia, no Antigo Testamento, ela permite que nós, ao lermos o Novo Testamento, possamos discernir Jesus como o antítipo de todos os tipos que estão lá no Antigo Testamento. Então, nós vamos ver um tipo, que é Josué, que representa ou que simboliza o antítipo, que é Jesus, que virá. Então, voltando aqui àquilo que já foi dito na lição passada, o Velho Testamento é o antítipo, ou seja, com os seus símbolos, com as personalidades que estão lá no Antigo Testamento, com os rituais do Antigo Testamento, com o tabernáculo do Antigo Testamento, tudo isso eram tipos, cuja realidade foi encontrada no Novo Testamento, que era Cristo. E essa é a pedagogia dos dois testamentos. O Velho Testamento
é necessário para que nós entendamos o Novo Testamento. Então, não podemos partir a Bíblia. Não há como estudar a Bíblia sem entender essa lógica que acompanha a Bíblia. Então, tudo que está no Velho Testamento são símbolos de uma realidade que aconteceu no Novo Testamento. Vamos tentar ver isso de perto? Vamos ao descomplicando a lição, abrindo, a sabedoria que está aí à nossa disposição, sem esquecer que o auxiliar é uma grande ferramenta. Muito bem. Então, identificando a tipologia de Josué. Quero chamar sua atenção para isto, para esse assunto, por quê? Porque nós outros agora, que estamos na igreja, também precisamos entender a nossa identidade como tipo. Eu espero chegar no final dessa explicação com os professores podendo entender que cada um de nós, membros da escola sabatina, representamos um tipo, que é Jesus. Nós teremos que copiá-lo de tal maneira que o mundo enxergue Jesus em nós. Portanto, nós somos o tipo. Então, vamos contextualizar um pouco para que nós possamos entender o que o autor quer com essa lição dessa semana. Compreender tipo e antítipo é fundamental para ler a Bíblia com consciência teológica e perceber a coerência interna entre o Antigo e o Novo Testamento. Então aqui já começa a ratificar aquilo que nós acabamos de dizer sobre os dois testamentos. A palavra tipo vem do grego typos, que significa molde, figura, modelo, marca deixada por um golpe. Então, o tipo quer dizer, ele representa uma figura profética ou simbólica que está no Antigo Testamento. Já o antítipo vem da palavra grega antítipos, que significa correspondente, ou seja, a realidade que responde ao molde. Então, o Antigo Testamento funciona como tipo. E o antítipo, que está no Novo Testamento, é o cumprimento real da figura que estava no Velho Testamento. Então, o tipo é a sombra, o antítipo é a realidade projetada pela luz divina. Então, mais uma vez, argumento aqui, caros professores, não é possível entender a Bíblia sem esses dois tomos, que é o Antigo e o Novo Testamento. Não há como compreender se nós separamos essas coisas. E a lição dessa semana vai mostrar que não é possível estudar a Bíblia sem ter os dois, as duas partes da Bíblia juntas, sem entender essa lógica. Então, o fundamento desse conceito de tipo está no Novo Testamento. Hebreus capítulo 8, verso 5 diz: os sacerdotes servem em figura e sombra das coisas celestiais. Ou seja, Paulo está explicando que o santuário terreno era um tipo do santuário celestial. Ou seja, o santuário terreno era um modelo do santuário celestial. Então, Moisés construiu um modelo, que era o tipo, que era um modelo que corresponde à realidade, que é a realidade que está no céu, que é uma realidade, por enquanto, invisível para nós. Em Hebreus 9, verso 24, ele ainda explica mais um pouquinho. Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura ou tipo, não é? Do verdadeiro, mas no próprio, no céu. Então, nesse verso aparece a palavra antítipo. O templo terrestre era o tipo e o templo celestial o antítipo. O primeiro é a representação,
O segundo é a substância. Então, vejam como não é possível entender as questões que estão, a realidade que está presente no Novo Testamento, sem que nós entendamos a teologia dos tipos que está no Velho Testamento. Em Romanos, capítulo 5, e o verso 14, Paulo diz: Adão, o qual era a figura, ou seja, o tipo, daquele que havia de vir. Então, aqui nesse texto, Paulo está avisando que Adão é o tipo, Cristo é o antítipo. O primeiro homem representa a humanidade sob a queda, o segundo, a humanidade restaurada. Então, aqui está o fundamento bíblico desse conceito de tipo, dos dois conceitos, de tipo e antítipo. Muito bem. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um processo pedagógico. O tipo, ele é pedagógico por quê? Porque é uma lição visível que aponta para algo que não está visível. O antítipo é a revelação plena do que antes apenas era uma promessa. Eu tenho aqui uma tabela que mostra vários tipos, vou usar aqui uma redundância, vários tipos de tipos e também os antítipos que eram representados por esses tipos que estão no Velho Testamento. As referências sobre eles e o significado teológico. Então vejamos aqui, olha, por exemplo, Antigo Testamento, Adão. Novo Testamento, que é a realidade, Cristo. Qual é o significado teológico? O primeiro trouxe a morte, o segundo, a vida. Um outro tipo que está no Velho Testamento é o Cordeiro Pascal, que no Novo Testamento encontra o antítipo, que é Cristo crucificado. Qual é o significado? O sangue do Cordeiro salva da morte. Um outro tipo no Velho Testamento é a Arca de Noé, que representa o antítipo atual, que é a salvação em Cristo. E o significado teológico é a arca prefigura o batismo e a graça salvadora. Um quarto tipo do Antigo Testamento é o sacerdócio levítico, que encontra o seu antítipo no sacerdócio de Cristo, no Novo Testamento. O significado é o serviço terreno aponta para o serviço no santuário celestial. O quinto tipo de representação do Antigo Testamento é o maná, que encontra o seu antítipo na figura de Cristo, que ele é o pão da vida. Enquanto o maná era o pão no deserto, agora Cristo é o pão da vida. E o significado é o alimento físico que simboliza o alimento espiritual. Na lição dessa semana, o tipo que estamos estudando é Josué, que encontra o antítipo que é Jesus. Qual é o significado? O condutor a Canaã terrena, que é o Josué físico, prefigura o condutor a Canaã celestial, que é o antítipo Jesus. E, finalmente, uma representação grande, né? um tipo geral, que é Israel literal, um tipo coletivo aqui, que encontra o antítipo, que também é coletivo, que é o Israel espiritual, que é a igreja atual. E qual é o significado teológico? O povo escolhido terreno é figura do povo redimido universal. Então vejam como os tipos do Antigo Testamento encontram seu antítipo no Novo Testamento. E é esta visão lógica que nós precisamos ter ao estudar a Bíblia. Então, aqui está graficamente
a lógica disso que nós estamos estudando. O tipo, que é a sombra, ou seja, era uma expectativa, vai encontrar o antítipo, que é, na verdade, a luz, né, em vez da sombra, portanto, é a realidade, e não é mais a expectativa, é aquilo que está acontecendo de fato. Esse método de leitura é chamado de hermenêutica tipológica. Vê a história bíblica como um tecido de antecipações que se cumpre em Cristo. Está claro isso, professores? Então, a lei tem sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, conforme Paulo diz em Hebreus, capítulo 10, o verso 1. E com este ensinamento, com esta verdade, nós vamos entender que a tipologia é a ponte entre a história e a eternidade, entre a forma e a presença. A mesma pedagogia que vemos entre Josué e a igreja, que é o que nós vamos terminar o estudo tentando entender. Então, qual é a síntese disso tudo que nós vimos? O estudo dos tipos e antítipos revela que Deus educa a humanidade em etapas. Ou seja, primeiro ele mostra a realidade concreta e depois ele mostra a correspondente espiritual, que é o que está aqui, conduzindo do concreto ao espiritual. Está claro? Então, o método de Deus é, como nós somos, digamos, pueris no entendimento das coisas espirituais, ou seja, nós não temos um desenvolvimento capaz de entender de pronto as coisas espirituais, ele precisa usar a realidade concreta, que são os tipos, para que a partir disto nós possamos entender realidades espirituais. Quando nós evoluímos nesse sentido, toda a realidade física se torna secundária. Nós não precisamos mais dos tipos, porque há uma evolução, há uma pedagogia que faz com que nós saiamos da necessidade do concreto para trabalhar no espiritual sem que seja, nós estamos na realidade de fato, porque nós já vimos que a realidade espiritual é a que comanda a realidade física, portanto nós saímos do que é circunstancial, ou seja, do que é a realidade secundária, para a realidade primária, que é a questão espiritual. Os irmãos entendem isso, é uma saída enorme. Se estão lembrados da figura que iniciou a lição 9, lembrem que tinha umas correntes quebradas, que é a nossa prisão a essa realidade física. Nós saímos dela e as pessoas estão caminhando em direção à realidade espiritual. Está naquela figura, estão lembrados? Muito bem. Na figura da lição dessa semana, o que nós temos nós já somos capazes de compreender coisas muito altas. Ou seja, Josué, na verdade, representa Cristo. Olha só que evolução. E é isso que nós estamos discutindo aqui. Então, a sequência que nós temos é Moisés, depois Josué e depois Jesus. E esta sequência forma uma cadeia pedagógica da revelação divina, onde cada personagem é um tipo que anuncia progressivamente a obra redentora de Cristo. Vejam que parágrafo incrível isso aqui. Nós estamos lidando aqui com um pensamento muito alto sobre teologia. Então, para compreender esta relação, precisamos ver que cada figura representa o que cada figura representa na economia divina. Ou seja, precisamos entender como Cristo é a síntese e o cumprimento dessas duas etapas que são Moisés e Josué. Então, Moisés é o mediador da antiga aliança. Portanto, ele é o portador das duas tábuas da lei. Não é assim?
No plano tipológico, Moisés aponta para Cristo como o mediador da nova aliança, segundo Hebreus 8, 6. Mas ainda não entra na terra prometida, porque Moisés não entrou, não é verdade? Pois a lei, por si só, não pode conduzir à perfeição. Isso tudo é Paulo tentando explicar essa relação que nós estamos estudando agora. O significado espiritual disso que nós acabamos de ver é o seguinte: a lei, que tem como seu tipo Moisés, liberta o homem da ignorância do pecado. Mas somente a graça, que é Cristo, que é o antítipo, pode fazê-lo entrar na herança eterna. Isso vai parecer mais simples quando nós mudarmos de tela. Vamos ver o que a próxima tela nos explica. Josué é o tipo da posse pela fé. Ou seja, nós estamos estudando a tríade, né? Moisés, Josué e Jesus. Então, Moisés representa a lei que liberta do pecado. Mas Moisés também é um tipo de Jesus, que foi quem cumpriu a lei completamente. Agora, Josué, cujo nome em hebraico é Yehoshua, quer dizer o Senhor é salvação, ele é o herdeiro da missão de Moisés. Professores, venham comigo aqui com muita atenção, porque aqui há uma ciência importante, que nós precisamos manipular isso direitinho. Ele simboliza a fé obediente, quem? Josué. Simboliza a fé obediente que transforma a promessa em realidade. Então vamos colocar isso num plano pedagógico mais simples. Enquanto Moisés mostra o caminho, porque a lei aponta o caminho, não é isso? Então Moisés representa a lei. Enquanto Moisés aponta o caminho, Josué percorre o caminho. Ou seja, Josué simboliza a fé obediente que transforma a promessa em realidade. Está claro isso? Olha que coisa interessante nós estamos vendo aqui. Eu mesmo fiquei surpreso de compreender isso. Eu acho que os professores vão adorar poder explicar isso para a sua classe. Ou seja, sim, Moisés conduz o povo até o Jordão. E Josué o faz atravessar. Enquanto Moisés entrega a lei, Josué executa a vontade de Deus. Enquanto Moisés vê a terra, Josué a toma. Essa é a sequência que está aqui. Mas todas essas ações são ações tipológicas. Então, essa transição é riquíssima em sentido espiritual. Moisés representa a lei. Josué, a graça atuante pela fé. O nome Josué, traduzido no grego, é Iesos, que é idêntico ao nome de Jesus. E isso não é coincidência, mas é uma conexão profética. O mesmo Deus que, por meio de Josué, deu uma herança terrena, por meio de Jesus, dá uma herança eterna. Estão entendendo aquela tríade de Moisés, Josué e agora Jesus? Então, o significado espiritual é: Josué é o tipo do Cristo vitorioso, que conquista, divide a herança e estabelece o povo de Deus em seu reino. Olha que explicação incrível do que nós vamos estudando durante esse trimestre. Nós estamos chegando no auge do conhecimento das coisas espirituais que estão no livro de Josué. Então, agora chegamos em Jesus, que é o antítipo perfeito de ambos, Moisés e Josué. Jesus é, portanto, o cumprimento, ou seja, o antítipo das figuras de Moisés e Josué, que unidas
superam, né? Jesus é o cumprimento das duas figuras. E Jesus faz o que com essas duas figuras? As une, para que haja uma superação. Então venham aqui comigo, olha. Em Cristo a lei se torna graça. Eu vou repetir isso aqui. Em Cristo a lei se torna graça. Professores, nós já tratamos aqui muitas vezes do assunto graça. Vou voltar a esse assunto rapidinho aqui para a gente não perder o fio da meada. Graça é tudo o que Deus faz, todos os meios que Ele usa, todos os movimentos que Ele utiliza para que nós o conheçamos. Então, uma das coisas que foi necessária para que nós conhecêssemos a Deus é a lei, porque a lei representa o caráter de Deus. Nós estamos falando da lei dos 10 mandamentos, mas estamos falando também de todas as leis cerimoniais. Todas essas leis que foram dadas a Moisés representavam Deus, o caráter dele. Só que agora nós estamos falando de Jesus, que ao encarnar, ele vive toda a lei. Portanto, ele se transforma literalmente na graça, ou seja, Jesus é a pessoa que veio ao mundo para dizer quem é o Pai. Ele é a lei, porque ele enfecha tudo nele, ele mantém a integridade da lei, ele guarda completamente a lei, e com isso ele mostra, guardando a lei, quem é o Pai. Portanto, ele transforma a lei em graça. E fica claro isso, professores? Há um olhar estrábico do mundo evangélico sobre isso, que dizem que nós não estamos mais sob a lei, mas estamos sob a graça. Erram completamente nesse raciocínio. Nós estamos aqui no Descomplicando tentando mostrar como é esse raciocínio. A graça não anulou a lei, muito ao contrário. A graça é o cumprimento da lei, mas é o cumprimento vivo da lei. Então venham comigo aqui. Jesus é a conquista física, porque ele torna-se a vitória espiritual. Olha aqui, professores. Muito importante isso que eu estou aqui lendo agora. Ele é o Moisés que liberta e o Josué que conduz. Venham comigo aqui com muita atenção. É o mediador e é o capitão da salvação. Portanto, lei e graça aqui estão completamente fundidos. O Senhor vosso Deus vos suscitará um profeta como eu, e a ele ouvireis. Isso é Moisés falando de Deuteronômio, capítulo 18, quando ele faz aquele discurso que é a despedida dele, antes que ele entregasse todo o comando para Josué. E aqui ele está dizendo, olha, vai vir, eu sou um tipo, mas o antítipo virá, e vocês deverão ouvi-lo. Moisés profetiza sobre Cristo. Ele explica que ele é o tipo e demonstra tacitamente quem é o antítipo. Então, o capitão da nossa salvação, que está em Hebreus capítulo 2, verso 10, é representado por Josué. Por quê? Porque Moisés trouxe o povo até o Jordão. Josué atravessa o Jordão e leva o povo para a terra prometida. Portanto, foi o tipo do capitão que leva a salvação, que é Cristo, que fará com que nós atravessemos o Jordão espiritual e cheguemos à terra prometida. A terra prometida real. Então, a lógica espiritual desse trio tipológico, Moisés, Josué e Jesus, está aqui, olha. A relação Moisés, Josué e Jesus pode ser vista como uma pedagogia da redenção.
Então, Moisés, o que simboliza é a lei, que representa o conhecimento do pecado, cuja dimensão espiritual é a libertação inicial. Josué simboliza a fé, que representa obediência e conquista, cuja dimensão espiritual é a apropriação da promessa. Ou seja, eles de fato se apropriaram da promessa. Entraram na terra prometida. E Jesus é a graça, ou seja, ele mostra Deus, ele representa a redenção e a plenitude dessa redenção, e ele é a consumação eterna. É ele quem vai nos levar, de fato, à terra verdadeira, à terra prometida, à terra real. Então, olha aqui, professores, cada etapa representa um preparo para a seguinte etapa, ou seja, dessa lógica espiritual do trio tipológico, cada etapa, Moisés representa uma etapa, Josué representa uma etapa e Jesus representa outra etapa. E uma precisa da outra. Então veja aqui a sequência. A lei revela a necessidade da graça. Portanto, lei e graça estão juntas. Graça não pode existir sem a lei. Fica muito claro isso aqui. A fé atua em cooperação com a promessa. E a graça consuma o propósito de Deus. É como se Deus estivesse dizendo para nós o seguinte: o que Moisés começou, Josué continuou e Jesus consumou. É cada etapa preparando a seguinte etapa. Está claro? Ou seja, o que era necessário no Antigo Testamento era necessário. Para quê? Para que nós entendêssemos o Novo Testamento. Perfeito? Então, qual é a conclusão teológica? Moisés, Josué e Jesus representam a transição da forma, ou seja, do tipo, para a plenitude, que é o antítipo. Moisés, a voz de Deus que instrui. Em Moisés, Deus fala. Josué é a mão de Deus que age. Em Josué, Deus age. Sim. E Jesus é o coração de Deus que salva. Em Jesus, Deus habita. Portanto, essa tríade tipológica mostra a harmonia entre a lei, a fé e a graça. E a unidade do plano divino desde o Êxodo até a Nova Jerusalém. Muito bem. Então, a relação entre Josué e a Igreja Adventista está no princípio tipológico da continuidade da missão divina. Agora é a aplicação. Nós vamos ter uma aplicação no final da lição, mas aqui eu já estou antecipando. O que Josué realizou em Canaã, a igreja realiza no mundo. E o que foi que Josué realizou em Canaã? Ele tomou a terra, tirou da terra, expulsou da terra aquilo que contaminava a terra, ou seja, a idolatria, e estabeleceu o reino de Deus. Isso a igreja precisa fazer no mundo. E o que Israel antigo representava em figura, a igreja vive em realidade espiritual. Nós não temos agora, vamos ver aqui no decorrer da explicação, que nós não vamos precisar tomar uma Jericó, por exemplo. Mas nós estamos no mundo e nós vamos procurar entender o papel da igreja agora. A igreja como continuidade da missão de Josué. Josué foi o sucessor de Moisés, o homem que transformou a promessa em posse. Sob Moisés, Israel recebeu a lei. Sob Josué, Israel recebeu a terra. Na tipologia bíblica, isso reflete exatamente o que ocorre entre Cristo e a sua igreja. Olhem bem aqui, meus caros, essa tabela que está aqui. Se a etapa é a revelação da lei, no Antigo Testamento, Moisés é o mediador da aliança, não é isso?
E no Novo Testamento, Cristo é o mediador da nova aliança. O que nós estamos tentando mostrar aqui? A relação que há entre Cristo e a sua igreja. Se a etapa é conquista da promessa, no Antigo Testamento foi Josué quem conduziu o povo à terra prometida, não é? E no Novo Testamento, a igreja que é conduzida por Cristo vai herdar a herança espiritual que está prometida por Deus. Essa é a relação que existe entre Cristo e a sua igreja. Assim como Josué liderou Israel para estabelecer o reino de Deus em Canaã, a igreja é enviada ao mundo para estabelecer o reino espiritual de Deus nas nações. Josué conquista territórios físicos e a igreja conquista mentes e coração. Nós estamos saindo do físico para o espiritual. Nós estamos... Imagino, não é, que a igreja é madura o suficiente para não precisar mais de uma parte física para entender a realidade na qual ela precisa atuar. Então vejam bem aqui, voltem comigo aqui. Se Josué conquista território físico, que era aquela fase lá da infância da igreja, agora a igreja na sua fase madura conquista o quê? Não mais território físico, conquista mentes e corações. Portanto, a igreja é o Israel espiritual, o povo que continua a missão do antigo Israel, não mais limitada à geografia, mas abrangendo o mundo todo. Que coisa incrível! Essa compreensão, meus irmãos, é tão alta que eu tenho receio de, ao explicar, não consigo alcançar toda a altura do conhecimento que está aqui. Essa lição é muito importante para nós compreendermos a missão atual da igreja. Então, Josué há um paralelismo entre Josué e a igreja, no sentido espiritual. Quando a dimensão é a missão, Josué estabelece Israel na terra e a igreja estabelece o reino de Deus, não mais numa área geográfica, mas no mundo. Se a dimensão é ser um instrumento, Josué tinha a arca da aliança, que simbolizava a presença divina. A igreja tem o Espírito Santo, que é a presença literal de Cristo conosco. Se a dimensão é a promessa, em Josué, a promessa era a herança de Canaã. Para a igreja, a promessa é a herança eterna da nova terra. Se a dimensão é condição, em Josué a condição era a obediência da lei. Na igreja, a condição é fidelidade ao evangelho ou fidelidade à aliança. Se a dimensão é o resultado, em Josué, qual foi o resultado? Descanso físico, porque os povos todos foram tirados e os inimigos ficaram tão apavorados com a presença de Deus comandando as guerras que nunca mais se levantaram, pelo menos por algum tempo, contra Israel. Eles viveram em paz ali na Terra Prometida, naquele momento ali de tomada da terra. E para a igreja, o resultado é o descanso espiritual escatológico, porque nós vamos para uma terra onde a justiça habita, não é verdade? Não teremos mais desbalanços, nem teremos ansiedade por nada, não teremos leis quebradas que fazem com que a realidade do reino dos céus reaja contra nós e produza coisas como doenças e, finalmente, morte. Muito bem. A igreja é o novo povo de Josué, que caminha sob o comando do verdadeiro Josué, que é Jesus Cristo, conquistando não territórios, mas corações, até que toda a igreja se torne o reino de Deus. Enquanto Josué estabeleceu Israel no espaço físico,
A igreja estabelece o reino de Deus no espaço moral e espiritual da história. Não precisamos da realidade física, vocês estão percebendo? Nós estamos agora na maturidade da igreja. E, finalmente, não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Essa é a mensagem para a igreja. Que lição incrível de maturidade, de experiência das coisas. Saímos dos tipos, que é a realidade física necessária no momento em que nós não entendíamos nada da realidade espiritual, e agora nós estamos na realidade espiritual. Vejam que evolução enorme, que lição impressionante. Agora podemos ver nos temas diários desta lição o que o auxiliar da lição discute. Vimos a tipologia bíblica, definimos isso, o que significa, tipo e antítipo. Depois, Josué como um tipo. Vimos a verdade, o verdadeiro Josué, que é Jesus Cristo, como antítipo. E vimos Josué em nós. Tudo isso está explicado na lição dessa semana, uma lição absolutamente incrível. Como eu disse, nós vamos progredindo e nos adonando dessa realidade espiritual que precisa estar conosco. Muito bem. A aterrissagem dessa semana. A Igreja de Cristo na Terra é a sua fortaleza e o seu reduto. E ele deseja que os que servem em sua causa sejam fiéis aos princípios da verdade. A história do antigo Israel é uma lição de advertência para a igreja hoje. Deus conduzirá seu povo para Canaã celestial como guiou os filhos de Israel a Canaã terrestre. Este é um trecho do livro Patriarcas e Profetas, a página 293. E agora podemos ver o verso para memorizar como sintetiza exatamente isso tudo. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertências a nós. Ou seja, nós vamos entender a realidade atual vendo a teologia dos tipos. Que lição incrível! E agora lhes convido para a aplicação da lição. Josué refletiu o caráter de Deus na medida em que prefigurou o ministério de Cristo. Como permitir que Jesus reflita seu caráter em nós? Essas perguntas, elas são muito pertinentes ao conteúdo todo que nós exploramos nesta lição, que é a 10ª lição. Como o caráter de Deus pode ser refletido em nós? Essa é a pergunta. E a resposta direta seria: produzindo as mesmas obras que Jesus produziu. Ou seja, nós precisamos ser tipos de Jesus. E 3 virtudes, que vou chamar aqui de são virtudes cardinais, são necessárias. Primeira, ser justo. Jesus era justo. E todo o sistema de Deus é um sistema muito justo. Jesus era misericordioso. Todo o sistema de Deus pressupõe que nós vamos ter interações. As interações, elas são permitidas porque há justiça. E se há justiça, então essas interações produzem a misericórdia. E para que justiça e misericórdia ocorram, eu preciso ser humilde, ou seja, eu preciso estar sob o sistema de Deus inteiramente. Então essas 3 qualidades são as qualidades iniciais para que você reflita o caráter de Deus. Então essa é a questão que a igreja precisa visualizar. A igreja, conforme nós estudamos na lição dessa semana, ela é um tipo de Josué. E Josué era um tipo de Cristo.
Então, nós somos, na realidade, tipos de Cristo. Então, para fechar, vamos recordar o que é um tipo, né? O tipo é um modelo de uma realidade que não está agora, mas vai estar no futuro. E qual é a realidade que vai estar no futuro? Nós todos vamos para uma terra onde vai imperar a justiça, a misericórdia e a humildade. Isso é uma obra que o Espírito de Deus precisa fazer em nosso coração. Por isso, eu lhes convido para que façamos uma oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vimos aqui o estudo da tipologia da Bíblia, mostrando o que resulta de nós entendermos o que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós estamos falando do tipo que está no Antigo Testamento e do antítipo que está no Novo Testamento. As figuras, os personagens, as histórias que são típicas de uma realidade que iria acontecer no Novo Testamento. Jesus Cristo é a pessoa que fecha isso. Oxalá nós, como igreja, possamos imitar Jesus de tal maneira que sejamos tipo da realidade que virá e que o mundo possa ver isso em nós. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Caros professores, como eu disse, né, na lição anterior, as lições daqui para frente, né? Agora só temos 2 lições para frente, não é? Não, são 3, não é? Nós fizemos a 10ª, então tem 11ª, 12ª e 13ª. São 3 lições para frente. São lições que vão trazer a realidade espiritual de uma forma muito concreta. Né? Tudo aquilo que parece que são coisas que a gente não lida bem, as lições daqui para frente elas vão aprofundando o conhecimento nesta realidade espiritual que precisa ser experimentada por nós. A igreja, que é tipologicamente Cristo, o nosso antítipo, não é? Então, professores, é um assunto maravilhoso que a igreja precisa entender. E faço votos que o professor possa tomar esse material que está aqui à sua disposição, que é o esquema do Descomplicando, aplique isso na sua classe para que a igreja entenda a sua posição de tipo. Então, descomplicar, professor, é a sua missão. As próximas lições, como eu disse, vão aprofundando ainda mais toda essa questão mais espiritual. Lhes convido para não faltarem nos próximos episódios. Divulguem isso entre os seus alunos e peçam para os seus alunos divulgarem, por sua vez, entre os seus amigos. Nos vemos nos próximos episódios. Até lá!